Você está escutando o CEALI-Cast, um espaço de debate sobre alfabetização, leitura e escrita. Olá, eu sou Luísa Rocha, jornalista do CEALI. Sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais um CEALI-Cast. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito pedido, que é a produção de recursos pedagógicos para a alfabetização. E para conversar com a gente, convidamos duas professoras já conhecidas aqui do CEALI, que são a professora Liane Araújo, da Universidade Federal da Bahia, e a professora Patrícia Camini, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sejam muito bem-vindas, Liane e Patrícia. Se apresentem para a gente, por favor. Olá, eu queria saudar a todos e a todas, ao CEALI, a Luísa, a minha parceira Patrícia Camini e a todo ouvinte do CEALI-Cast. Agradeço o convite. E queria dizer que estou muito feliz de participar de mais essa ação do CEALI, que sempre nos apoiou nessa empreitada dos laboratórios e da rede Alfalabs. Eu sou Liane Castro de Araújo, professora da Faculdade de Educação da UFBA, Universidade Federal da Bahia. Atuo como docente e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Educação e sou membro do GELIM, Grupo de Estudo em Educação e Linguagem, Estudo e Pesquisa em Educação e Linguagem, e coordeno o LAP, Laboratório de Acervos e Práticas, nessa faculdade, e no momento coordeno também a rede Alfalabs, que a gente vai falar mais adiante. Olá a todos que nos escutam do CEALI-Cast. Olá, Luísa, nossa mediadora, a professora Liane, nossa parceira aqui hoje nesse diálogo sobre os recursos didáticos na alfabetização. Eu sou a professora Patrícia Camini, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou professora na área de didática dos anos iniciais, leitura e escrita, e pesquisadora no campo da alfabetização. E no momento eu coordeno o LAPES, Laboratório de Alfabetização, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e faço a coordenação adjunta, junto com a professora Liane de Araújo, da rede de laboratórios de alfabetização, a rede Alfalabs. Muito obrigada, nós ficamos muito felizes em recebê-los. Então vamos lá para começar a nossa conversa. Existem hoje muitas ferramentas, já disponíveis aos professores para auxiliar nos processos de alfabetização. Aí na internet mesmo fica bem fácil de achar muita coisa, Mas há também a possibilidade do professor produzir seus próprios recursos. É importante que o educador faça também os recursos pedagógicos próprios para usar em sala de aula? E como esses recursos devem ser inseridos no processo de alfabetização? Bom, Luísa, sua pergunta é excelente para a gente começar esse diálogo. E vou contextualizar de onde vem a nossa fala, algo que contempla tanto a minha relação com os recursos didáticos no campo da alfabetização, como sei que também contempla a professora Liane. Isso foi uma das questões que também nos aproximou nesse campo de atuação. Então, nós duas fomos professoras na educação básica, temos essa relação próxima com as redes, primeiro como produtora de recursos didáticos. Então, isso depois vai ser levado para o nosso trabalho na universidade, Então, isso é uma questão importante porque contextualiza que nós não somos atualmente professoras que comercializamos recursos didáticos. Então, é um olhar mais para a formação hoje que a gente lança para esses materiais, pensando então nas suas possibilidades, nas suas potencialidades, na trajetória de formação da professora para ela perceber as limitações, os objetivos desses recursos. Então é desse olhar que a gente vai falar hoje para esses materiais também. Bom, então, primeiro respondendo se há vantagens na produção dos próprios recursos, eu acho que é bastante importante que já desde a formação inicial dos professores se tenha essa caminhada para perceber o valor que existe na produção artesanal ou na customização dos seus próprios recursos didáticos. Então, primeiro tratando dos recursos já conhecidos, porque o professor não precisa produzir do zero um recurso didático, ele já é uma expressão de uma certa estrutura que a gente montou para aprendizagem e que elas já existem há muito tempo na história da alfabetização, na história da cultura escolar. Então, o professor, quando ele vai fazer o seu curso de formação, ele já é inserido, já conhece uma série de repertórios de materiais onde ele
precisa fazer uma análise mais detalhada, né, e percebendo que princípios pedagógicos podem estar orientando esses materiais, como é que ele pode trazer esses recursos e que papel que eles vão desempenhar nessa prática pedagógica do professor em sala de aula, tá bem? Então, uma outra questão bastante importante nessa produção artesanal dos recursos é que o professor ele tem a oportunidade de atualizar esses materiais em relação a mudanças nos próprios conhecimentos disponíveis no campo da alfabetização. Então, já há alguns recursos que atenderam às demandas de algum momento, de algum tempo e lugar, e aos poucos outros conhecimentos vão ganhando relevância e a gente consegue ir atualizando esses materiais, produzindo revisões e melhorias. Então, isso é uma questão bastante importante quando a gente fala de um professor que tem autonomia para expressar essa autoria e a sua autonomia profissional na produção desses recursos. Uma outra questão importante é poder adaptar esse recurso didático, né, materiais pedagógicos, ao perfil de aprendizagem que foi mostrado nas avaliações que o professor faz dos estudantes daquela turma. E uma outra questão também bem importante é a contextualização que o professor pode fazer desse recurso em relação aos conteúdos que estão sendo estudados com a turma e poder mostrar nesse material, por exemplo, a diversidade da população brasileira, da fauna e da flora brasileira. Então, só para trazer alguns exemplos que às vezes a gente detecta como problemáticos em alguns materiais que estão disponíveis na internet ou que são comercializados por empresas e que o professor, com seu conhecimento, vai poder fazer essas revisões conforme as necessidades que ele vai detectando. E a outra parte da pergunta é como é que eles devem ser inseridos na alfabetização. E essa é uma pergunta bastante complexa, né? Porque a gente precisa ter recursos variados conforme os objetivos de aprendizagem. Então, a gente vai atendendo às necessidades de forma a contemplar tanto a faceta linguística da alfabetização, quanto as facetas interativas e sociocultural, como nos ensinou a professora Magda Soares, né? Então, nessa direção, o professor ele vai precisar compor o seu acervo básico de docência, sabendo das características desse objeto sociocultural que ele vai ensinar, que é o sistema de escrita alfabética, e sabendo que é parte do seu trabalho didático e pedagógico construir ferramentas que tornem, então, visuais e de mais fácil aprendizagem esse sistema. Então, para isso, vai facilitando a interatividade, né, dos alunos para a interrogação coletiva desse sistema. Isso é um dos exemplos do que, quando a gente faz esse design, então, dos materiais, a gente pode ter esse objetivo, então, de já pensar como facilitar essa interatividade. Tá bem? Então, só alguns exemplos, né? Trazer jogos que proporcionem conhecimento de letras e consciência fonológica, leitura de palavras, textos de diferentes gêneros e que também possam estar democratizando o acesso à cultura dos diferentes povos que formam a sociedade brasileira, né? Isso a gente tem falado muito da importância de olhar para os nossos acervos de livros, né, que também são um dos recursos daí não customizado pelo próprio professor, mas que faz parte desse acervo que ele também precisa montar e que tragam a literatura indígena, literatura dos povos afro-brasileiros. Então é muito importante o professor também ter esse critério, né? E outros materiais manipulativos, como o caso das letras móveis para construção de palavras e frases, as cartelas com o nome próprio de cada aluno, e sempre lembrar que os recursos eles não têm potencialidade didática sozinhos. É muito importante que o professor invista também na qualificação da mediação pedagógica que ele vai fazer. Nos recursos a gente também vai pensando em como trazer alguns auxiliares que possam dar um feedback imediato para os alunos. Às vezes a gente insere envelope com resposta, algo que possa facilitar não só a professora estar ali fazendo a mediação, mas quando os próprios alunos também fazem uma interação entre pares, também tem alguns recursos auxiliares que possam dar feedback para os alunos, tá bem? Então, é claro que quando a gente está falando de recursos didáticos, a gente tem que lembrar que tem algumas questões que precisam ser facilitadas pelas políticas públicas para que os professores possam
produzir os seus recursos, porque se envolve muito do tempo pessoal do professor. E a gente percebe que muitos bons recursos que estão até hoje nas escolas foram distribuídos por políticas públicas, como é o caso bastante emblemático da Caixa de Jogos do Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, que foi produzido pela equipe do CEEL, da Universidade Federal de Pernambuco. Então, esses recursos, pesquisas vêm mostrando quanto eles continuam nas escolas. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem também estudo mostrando o quanto em escolas públicas muitos dos jogos que estão lá são esses jogos distribuídos, né, por política pública. Então, isso também nos mostra que para o professor produzir, a gente também precisa ter condições melhores na carreira docente, não tão precárias, onde o professor tenha condições, então, de poder investir mais tempo, de ter mais materiais, que ele não precise custear sozinho, então, esses recursos de qualidade, né? Então, puxando o gancho, né, do que Patrícia trouxe, veja bem, a gente sabe que nem sempre, né, as professoras têm tempo e recursos para produzir seus próprios materiais didáticos, né, e por isso mesmo eu queria começar dizendo justamente que é importante que haja bons acervos disponíveis, e aí a questão das políticas públicas a que ela se referiu é importante, e mais importante ainda que a formação docente garanta que elas saibam selecionar esses recursos, articulá-los pedagogicamente em seu planejamento, no desenvolvimento de situações didáticas que envolvem saberes diversos, né? Então, o primeiro ponto, eu acho que é justamente investir na formação docente, de modo que as professoras e os professores se apropriem de conhecimentos que vão favorecer uma seleção qualificada desses recursos, que acione reflexões sobre como articulá-los a esses objetivos de aprendizagem e boas mediações para favorecer a apropriação dos conhecimentos que são visados por esses materiais, né? E que possam também garantir tanto a função didática quanto a função lúdica que se espera de tais recursos, né? Então, como Patrícia referiu, é muito importante a gente compreender que não são os recursos em si que se constituem ferramentas de aprendizagem, mas a ação docente planejada e organizada a partir deles, né? E em articulação com outras estratégias também. Então, os recursos, eles trazem um saber em potencial, não é um saber pronto que emerge naturalmente deles, né? E esse saber em potencial pode ou não ser ativado, acionado pelos alunos, depende, então, de mediações, de outras estratégias, para além, inclusive, do momento do jogo. Bom, dito isto, se as docentes e os docentes têm conhecimentos desde sua formação inicial, e digo aqui conhecimentos não apenas pedagógicos, didáticos e do conteúdo a ser ensinado, né, mas também sobre a própria produção de recursos, sobre a criação de jogos, sobre aspectos visuais, gráficos, enfim, elas podem criar jogos e outros materiais, adaptar outros, podem imprimir sua autoria docente de forma ainda mais contundente e até criar materiais especificamente voltados para os interesses e desafios de sua própria turma, além da atualização que Patrícia falou. Mas para isso, né, a gente precisa conhecer bem, né, os conteúdos linguísticos possíveis de se desdobrar em bons materiais e sua didática, precisam considerar aspectos como a variação linguística e a natureza do sistema de escrita na escolha do repertório de palavras, do repertório de figuras, aspectos relevantes na elaboração de um bom material, como os elementos visuais e gráficos que eu já referi, uma série de aspectos. E penso também que, em vez de ser um movimento individual, que já vai facilitar, a produção de jogos colaborativamente contribui com o processo de produção coletiva de conhecimentos e pode ser um aspecto interessante de desenvolver na formação e na cultura escolar, né? Essa produção colaborativa. Assim, eu penso que, em relação à pergunta por que é importante que docentes produzam seus próprios recursos, eu acho que a resposta fundamental remete à autoria docente, e Patrícia também referiu a isso, né? A essas artes do fazer docente, e também a esses processos colaborativos que eu falei. Então, produzir recursos para enriquecer a prática requer que o docente faça escolhas fundamentadas, constituindo sua autonomia docente,
não apenas para selecionar, mas também para produzir seus próprios recursos, adaptar a outros, atualizar e tudo mais. Então, Luísa, você pergunta também como esses recursos devem ser inseridos no processo de alfabetização. Então, como Patrícia disse, é uma resposta complexa, uma pergunta complexa e uma resposta complexa também. Mas eu queria dizer que os jogos e materiais lúdicos, né, semelhantes, não são meros instrumentos para tornar a aula mais divertida, para motivar. Eles são importantes pelo potencial reflexivo, interativo. Eles são meios, componentes de um espaço-tempo que é deliberadamente organizado pelo docente, pela docente, para favorecer experiências de aprendizagem. Aliás, eles se constituem como recursos didáticos justamente por estarem pautados em uma ação planejada, intencional, visando objetivos didáticos, né? Então, eles devem ser inseridos assim, fazendo parte do planejamento, de forma articulada com outras estratégias didáticas que vão abordar o conteúdo em questão, potencializando a apropriação dos conhecimentos a que estão destinados, né? E garantindo boas experiências, tanto interativas quanto de aprendizagem. Tá? Então, para resumir, o que é muito complexo, eu diria isso, faria esse destaque. Tá ótimo. A professora Liane até entrou um pouquinho também nesse aspecto, né, sobre o que um educador ele deve avaliar na hora de produzir ou escolher, né, selecionar esses recursos pedagógicos. Assim. Tem critérios que precisam ser vistos, como habilidades específicas que vão ser trabalhadas, a idade das crianças ou outras coisas, enfim. Eu já começo respondendo a pergunta da Luísa, que é importantíssima, que nos traz a oportunidade de tratar sobre critérios para escolher esses recursos, enfim, como é que o professor deve fazer essa avaliação. E já retomando um ponto crucial que a Liane trouxe, que é o material ter essa articulação bastante clara com o objetivo de aprendizagem. Então, não se trata de mobilização de materiais de forma aleatória, e sim a mobilização desses materiais articulada a esses objetivos, que quem nos indica é a avaliação cuidadosa que a professora deve fazer dos seus alunos, tanto do seu grupo de alunos, como das especificidades de cada um dos seus estudantes, tá bem? Então, uma questão importante para a gente também analisar os nossos recursos e também ir identificando que outros recursos podem ser potentes para compor o nosso acervo e nos dar um bom suporte para o andamento do ano letivo e o andamento da progressão das aprendizagens das crianças, é a gente fazer uma diferenciação que eu tenho achado bastante interessante a partir de uma fala de uma estudante do curso de pedagogia aqui na licenciatura na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, esses dias ela me disse que era importante, ela está comprando alguns materiais pedagógicos para fazer estoque. E imediatamente a gente conversou, opa, mas será que é para fazer estoque ou é para fazer acervo? Eu achei muito interessante, porque isso nos mostra e pontua a diferença entre uma coisa é você acumular materiais e outra coisa é você fazer uma escolha, dar sentido para esses materiais por meio de critérios pedagógicos, né, que vai produzindo essa organização, vai relacionando alguns materiais, enfim. Então, o que acontece é que a gente vai direcionando o valor de cada material para algumas aprendizagens que a gente espera que os estudantes vão desenvolver, tá bem? Então, esse movimento que a gente vai fazendo, então, que não é um mero estoque, sim uma organização dos nossos recursos, é o que a gente chama de compor um acervo, né? Nesse caso, um acervo pedagógico que dê suporte para os processos de alfabetização e de letramento. Então, falando do acervo, ele pode ser composto tanto por materiais que a gente compra, né, passando por essa análise, que as pessoas nos indicam, que a gente conhece na escola, hoje em dia cada vez mais também pelas redes sociais, mas que a gente espera também dar uma formação adequada para os professores, para que eles possam também produzir os recursos e aí, com base em alguns critérios,
como, por exemplo, conferir as informações com cuidado. A gente sempre diz também para as estudantes em formação, para ver com as questões ortográficas, de separação silábica, mesmo que pareça óbvio, fazer essa conferência para ir esse material produzido com rigor, né, adequado para a sala de aula. Quando a gente está produzindo esse material com essas informações, a gente está, na verdade, criando um fluxo intuitivo para a aprendizagem. Então, quando a gente vai falar que precisa ter um cuidado estético e com excesso de informação visual, é porque nesse design que a gente está fazendo, ele seja manual ou com uso de ferramentas digitais, ele precisa, digamos, ajudar o aluno a perceber o que é esperado também naquele material, né? Estou pensando agora especificamente em cartelas, por exemplo. A gente cuida com alguns princípios, como ter um certo alinhamento, um espaçamento. Tudo isso vai ajudando a não provocar, digamos, uma sobrecarga cognitiva com elementos que poderiam ser dispensáveis. Então, a gente tenta direcionar a atenção para os aspectos mais essenciais daquele material na direção do objetivo que a gente quer atingir. Então, outras questões que são importantes, né, pensar também a polivalência desse material. Aos poucos, quanto mais experiência a professora vai tendo, ela vai percebendo que pode produzir materiais que eles podem servir para um determinado objetivo numa situação, mas combinado com outro ou tirando determinadas cartinhas, ela pode trabalhar de uma outra forma com esse mesmo material, né? E ao mesmo tempo também pensando em como esses materiais podem ser mais acessíveis. Esse é um dos maiores desafios que os professores têm na sua carreira, que é conseguir fazer com que esses recursos eles possam ser utilizados também por pessoas que não enxergam, que têm baixa visão, né, cegos, surdos. Então, cada vez mais esse é um dos cuidados que a gente vem pensando, no caso aqui específico do lápis, do laboratório de alfabetização, é dialogando também com perspectivas como do desenho universal para aprendizagem, para pensar os nossos recursos cada vez mais com esse critério essencial que é a acessibilidade dos recursos, né? E também as questões de feedback, que eu já tratei na resposta anterior, mas que também é bastante importante. Como é que os alunos vão ter feedback e não ser só aquele material que ele não vai ter continuidade? Como é que o professor pode desdobrar, fazer uma sistematização do que foi, às vezes, só iniciado no material, né? Faz a sistematização quando algo foi trabalhado com característica de jogo. Então, tem uma série de questões para se discutir e para o professor continuar estudando só no âmbito dos recursos didáticos, né? Então, a gente vê que a docência ela requer muitos conhecimentos para o professor sobre o seu fazer, né, docente. Então, a gente está tratando só dos recursos, mas tem as relações desse recurso com o espaço, né, com a relação entre os alunos, se eu vou propor individualmente ou em duplo. Então, tem muitas questões que o professor precisa considerar. Então, eu vou passar a palavra para a Liane, depois a gente pode tratar mais um pouco do outro eixo da pergunta, que é em relação às habilidades específicas da alfabetização, que também nos abre mais um leque grande de questões para a nossa conversa. Bom, daí já dá para a gente ter uma ideia de que são vários os aspectos que precisam ser considerados, né, na seleção ou na produção de recursos para alfabetizar, que tem relação com o conteúdo em si, a funcionalidade, né, didática de uma abordagem a partir de materialidades. Nem todo conteúdo se presta muito bem a isso, a qualidade da abordagem desse conteúdo no âmbito da concepção de alfabetização que a gente abrace, né, o cuidado estético, visual, gráfico, as unidades linguísticas e habilidades envolvidas em relação ao domínio do conteúdo pelas crianças, o repertório de palavras, como eu já falei, presentes, considerando inclusive o léxico regional, as questões de variação linguística. Então, queria, a essa quantidade de aspectos que Patrícia trouxe, destacar essa questão da variedade linguística, porque às vezes a gente esquece dela. Então, em um exemplo, por exemplo, com recursos que circulam nacionalmente, por exemplo, né, em um jogo de associar sílabas iniciais semelhantes, as palavras baleia e banana não se associam muito confortavelmente na Bahia
Porque aqui a gente diz banana. E para criança não alfabetizada, ba e ban são duas coisas bem diferentes. Então, são muitos aspectos, né, que dizem respeito tanto aos recursos em si, quanto à sua mobilização didática nas práticas de sala de aula, quanto ao conjunto de estratégias também a que o recurso está articulado, contextualizado, são muitas, né? E eu já referi a algumas na pergunta anterior, como avaliar as articulações possíveis do material com outras estratégias, né? As mediações necessárias antes, durante, depois, e qual a potencialidade disso no âmbito do planejamento e do desenvolvimento da situação didática, enfim, uma série de questões que são questões que a gente tem mobilizado nos laboratórios, né? Tanto pensando no sentido da formação de nossos estudantes, quanto da formação de docentes já em exercício. Agora, uma coisa que eu acho fundamental, que eu já referi, mas eu queria completar, é que é preciso, no caso de jogos e materiais ludopedagógicos, equilibrar a função didática e a função lúdica. Então, para mim, isso é um critério importante, né? E, eventualmente, a função poética literária. Então, assim como a linguagem é um objeto cultural que, quando tomado como objeto escolar, não deve perder de vista seu caráter de objeto cultural, né? Ainda que a gente possa tomar certo distanciamento para pensar sobre ela, sem que ela deixe de ser linguagem, interação social, o mesmo acontece com jogos. Jogos são, em si mesmos, práticas socioculturais. Então, mesmo quando são jogos didáticos, é preciso não perder de vista a sua função lúdica, senão deixa de ser jogo, vira exercício disfarçado de jogo. Então, da mesma forma, jogos e materiais a partir de repertórios lúdicos, como são os textos poéticos da oralidade lúdica, da tradição oral, que no lápis se transformam também em jogos e outros recursos, não devem perder de vista a função poética, estética, performática e mesmo a função lúdica que é própria a esse repertório, a essas brincadeiras orais. Então, esse equilíbrio entre função didática, função lúdica, poética, é fundamental na avaliação, na seleção, na produção, mas principalmente nas mediações durante a situação didática, que inclui o uso desses materiais. Até porque não é o material em si que é lúdico, mas as interações e experiências em torno dele. Então, apesar dos jogos, né, e repertórios poéticos poderem contar com uma motivação interna típica do lúdico, há uma potencialidade lúdica, então, como diz a Tsuko Kishimoto, né, essa motivação interna, o trabalho pedagógico requer articular essa disposição com os objetivos didáticos, de forma equilibrada, sem que o didático engula o potencial lúdico e o lúdico minimize os objetivos didáticos. Então, é um malabarismo que precisa aprender a fazer e que faz parte da formação para a docência. Eu vou fazer um destaque que eu acho bem importante, que a Eliane trouxe bem no início da fala dela, que é sobre a concepção de alfabetização que se tem, porque é fundamental a gente pensar que não adianta eu adquirir um conjunto de recursos e automaticamente eu estou funcionando numa determinada concepção de alfabetização, tá bem? É claro que a gente consegue perceber alguns indícios nos materiais que podem nos informar como ele tendo sido produzido, digamos, alinhado a uma certa concepção discursiva, porém a gente vai perceber de fato como esse material está funcionando na prática da professora alfabetizadora ou do professor alfabetizador, tá bem? Então isso é fundamental da gente perceber que é nessa mediação, como é que acontece essa exploração, é que de fato a gente vai perceber, então, de fato, quais são os pressupostos teóricos que estão em funcionamento lá naquela sala de aula. Tá bem? E mais duas outras questões que eu acho muito importante de serem discutidas nesse panorama sobre os recursos didáticos é o cuidado que se deve ter em relação ao esvaziamento que às vezes ocorre em, digamos, a gente tentar pedagogizar ou didatizar a literatura. Então, às vezes a gente deixa de trabalhar com as questões
da linguagem própria do texto literário para só selecionar algumas palavras para fazer um jogo ou para fazer um determinado cartaz ou fazer cartelas, para trabalhar as palavras com letras móveis. Então, embora esse tipo de proposta ele seja bastante importante de ser realizada com sistematicidade na prática, isso quer dizer ter uma rotina onde esses materiais sejam utilizados com regularidade, porém, precisa ter toda uma formação literária do professor para que essa linguagem ela seja explorada na sua potencialidade, com a fruição do texto, né? Então, é claro que às vezes essas palavras elas também vão aparecer em materiais. O problema acontece quando o texto só é utilizado de forma bastante aligerada só para o professor mobilizar aquele repertório de palavras e recursos. Então, eu acho que hoje, por acontecer tanto isso nas salas de aula, a gente não pode falar dos recursos sem fazer esse alerta, tá bem? A maioria dos textos, eles vão entrar na sala de aula para a fruição do texto literário, né? E alguns textos, pela sua potencialidade, a gente vai perceber que vale a pena também a gente explorar esse universo de palavras de outras formas, tá bem? Então, esse é um outro cuidado que eu acho bastante importante. E, por fim, mais uma outra questão é que a gente está tratando de alfabetização e de letramento, mas ao mesmo tempo que a gente ensina a ler e a escrever, as crianças devem continuar aprendendo as habilidades das outras áreas de conhecimento, dos outros componentes curriculares. Então, os materiais que a gente pode estar produzindo, eles não precisam ser só desses textos literários. A gente também usa muito material de textos informativos para as crianças seguirem aprendendo habilidades também em relação ao espaço geográfico, em relação à leitura do próprio ambiente, né, da fauna local. Então, ter esse cuidado também dos nossos recursos, trazerem esse repertório dos diferentes componentes curriculares. O nosso papo ficou um pouquinho longo, então a gente vai fazer uma pausa, mas não deixe de ouvir o próximo episódio com a segunda parte da nossa conversa sobre recursos pedagógicos para a alfabetização. Até lá! Este foi o CEALI-Cast. Você pode nos escutar no Spotify e no YouTube. Se quiser, você pode enviar sugestões de temas e perguntas para o nosso e-mail cealicast@gmail.com.